Boa noite a todos. Muito bom que a gente tenha escolhido vir aqui hoje. É claro que não foi uma escolha apenas nossa. É claro que para nós estarmos aqui, nós recebemos o apoio e o estímulo dos espíritos familiares, dos nossos guardiões, mas nós aceitamos a influência positiva e estamos aqui. Então, parabéns a eles e a nós. Hoje nós viemos conversar sobre uma experiência fundamental da existência humana, a experiência do erro. Vocês têm errado com alguém, não? Tem acontecido isso na vida de vocês? As outras pessoas já erraram com você? Pouco. Pela tão grande incidência do erro, pela gigantesca importância do erro na vida da criatura, essa experiência merece um estudo o melhor possível da nossa parte. É claro que esse estudo, numa palestra, não se esgota, mas a palestra cumpre a tarefa de estimular as pesquisas individuais. Como eu tenho agido perante o erro? Qual tem sido a minha atitude? Estudar isso é fundamental, já que o erro é praticamente inevitável na vida de todos nós. Uma primeira atitude que a gente encontra perante o erro é a negação. Muita gente adota a seguinte estratégia: se for pego em erro, nega até o fim. Nega. Não interessa as evidências. Qualquer semelhança com a Operação Lava Jato não é mera coincidência. Eles apenas extrapolam uma estratégia que é humana de todos nós. Todos nós já percebemos no nosso local de trabalho, na escola. Eu sei que vocês nunca colaram na vida, mas alunos que eram pegos colando davam as mais esfarrapadas desculpas, negando a própria situação. Nos evangelhos, o episódio da negação, que é o próprio erro, mas também que houve a negação da negação, foi o episódio de Pedro. Imaginem a cena: Jesus na sua frente e diante dos discípulos anuncia para todos: Pedro, ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. O que você responderia? Eu? De jeito nenhum. Pode ser ele, pode ser ela, pode ser... Não, qualquer um, menos eu. Pedro nos representa, fala a verdade. Ele é a negação do erro. O que acontece quando a gente nega o erro? O que aconteceu com Pedro, todo mundo conhece. Ele foi o discípulo que seguiu Jesus após ele ser preso, denunciado por Judas e preso no Monte das Oliveiras. Ele foi, mas foi meio que assim à distância, sabe como é que é? O bicho estava pegando, ele foi assim na moita. Mas mesmo na moita teve alguém que chegou e falou assim: eu te conheço, você andava com esse cara aí que foi preso. Daí ele: eu? Não, olha bem, ó, não sou eu, você está me confundindo. E passou um tempo, outra pessoa também o reconheceu, e depois outra pessoa o reconheceu. E então cantou o galo. E Jesus virou-se
olhou para Pedro, tenho certeza que com um olhar de compreensão, de amor, e ali caiu a ficha para Pedro o que tinha acontecido. Lembrou que o erro dele tinha sido previsto, os nossos também. Qualquer um que meditar sobre os seus equívocos vai saber, vai lembrar que a vida o tinha avisado, que a vida dá toques para a gente, a vida mostra, por aí não faça isso. Às vezes através de uma pessoa das nossas relações, às vezes através de um aviso. As doenças não dão aviso antes de acontecer? Grande parte delas sim. Tem muita gente que se vê surpreendido e fala assim: nossa, meu marido me traiu não sei de onde. Mas como, minha senhora? Você é a única que não sabia que o casamento estava indo ruim. Meu filho é um anjo, não sei como é que ele foi roubar ou como é que ele foi fazer tal coisa. Como assim? Que surpresa é essa que nós somos perante a vida, que não enxergamos os sinais? Não é à toa que o próprio Jesus tinha falado: vocês tendo olhos não verão, tendo ouvidos não verão, tendo ouvidos não ouvirão. Porque a vida passa, os sinais aparecem e só nós não percebemos. Então, aprender a nos alfabetizar, a ler a vida nos seus sinais, e quando ela der esses sinais, aceitar. O contrário da negação, da atitude da negação, é a aceitação. A aceitação, seja do erro, seja das consequências do erro, que é a dor, ela é fundamental, gente. Quem não aceita que tem um erro, não pode melhorar. Quem não tem problema, não tem solução. Aceitar, o que aconteceria com Pedro se ele aceitasse que ele poderia negar Jesus? Se ele aceitasse a advertência de Jesus, porque as previsões não são fatídicas, as previsões são feitas para não acontecer. É como a nossa mãe. O que a mãe previa? Leva um guarda-chuva, meninas. E a gente, não vai chover. E voltava molhadinho. Isso quer dizer que a mãe tinha rogado uma praga? Claro que não. Ela tinha feito uma previsão para você não se molhar. Quando o mundo espiritual, através de Chico Xavier, falou: se a Terra não optar por uma guerra de extermínio, a transição planetária vai ser mais suave. Isso é tão óbvio, tão lógico. Uma guerra gera tantos ódios, uma guerra de bilhões gera uma massa tão grande de ódios e dívidas, que essa massa de ódios e dívidas, para ser diluída, realmente tomaria séculos e faria a transição planetária ser muito mais penosa. Se alguém perguntar, mas ainda não pode acontecer, nós estamos em tempos tão agudos de tensões de volta no Oriente Médio, e eu não tenho estatura espiritual para fazer previsão nenhuma, mas foi dada aquela data limite até a qual a Terra, seria muito importante que a Terra não optasse por uma guerra de extermínio, e que, sendo assim, a transição planetária seria muito mais suave. Tomara que não haja mais a possibilidade de guerra, mas mesmo assim as orações continuam valendo. A primeira atitude da negação, e por causa dela nós temos estagnado, nós temos ficado numa situação muito difícil, porque, como a gente falou, quem não tem problema não tem solução. O alcoolista, por exemplo, o viciado, só começa o processo de cura dele quando ele aceita que tem um vício. Esse é o primeiro passo dos alcoólicos anônimos, primeiro dos 12 passos. Enquanto ele continuar se iludindo, falando: eu paro a hora que eu quiser, eu bebo socialmente, ele não sai do lugar. Quem não tem problema não tem solução.
Claro. A segunda atitude. Qual tem sido uma segunda atitude muito comum da humanidade perante os erros? A dramatização dos erros e a consequente rotulagem. Quem dramatiza os erros coloca rótulo de culpado na testa das pessoas. E esse rótulo é profundamente injusto, paralisante. Ele nos lembra muito a imagem bíblica da esposa de Ló, que foi advertida para não olhar para trás. E ela resolveu olhar para trás, e quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Muito simbólico é isso. Quantos de nós estamos paralisados no passado? Quantos? Que efeito gera na alma humana a culpa, por exemplo? Culpa é um sentimento que a alma humana retém quando ela errou, quando ela é autora do erro. Querendo, quem é culpado merece punição. E a pessoa passa uma vida inteira, e às vezes várias vidas, pedindo punição da vida. Nós mesmos nos surpreendemos. Muita gente tem amigos, tem colegas que são excelentes trabalhadores, pessoas lúcidas, que funcionam muito bem, mas que numa certa relação, às vezes com o marido, às vezes com o filho, aceita ser humilhado ou humilhada. Por que isso acontece? Porque a pessoa olha para aquela outra pessoa e surge, emerge, deixa tomar conta dela o sentimento da culpa. E de onde surge esse sentimento de culpa? Às vezes não aconteceu nada nessa vida, mas no inconsciente emerge aquela culpa que vem de outras vidas. Um conhecimento superficial do Espiritismo e da lei de ação e reação fala que nós esquecemos todo o passado. Não é verdade. Realmente, no nosso consciente, a gente não sabe como viveu e o que viveu em outras vidas. Mas nós não temos apenas o consciente na alma humana. Nós temos uma camada mais profunda chamada de inconsciente. E é no inconsciente que estão depositadas as nossas memórias. E então a pessoa olha para uma outra, não sabe por quê, mas se sente culpada e aceita, e por uma distorção de pensamento que prevalece em toda a nossa sociedade, quem é culpado merece punição. É esse o paradigma que rege o quê? O judiciário. Eu sustento o seu judiciário. Uma sentença do juiz, como é que ela se forma? Ela faz um relato dos fatos e depois coloca uma decisão de culpado ou inocente. Caracterizada a culpa, ela tem que estabelecer imediatamente a punição. É assim que nós agimos, é esse o paradigma que nós montamos. Mas isso não é natural? Alguns de vocês estão pensando, não é natural que uma pessoa que erre deva ser punida? Não, não é natural. Isso é uma produção humana. Basta dizer o que faz o olhar do amor. Porque Deus, que é o diretor da vida, Deus é o quê? Deus é amor. E o olhar de amor de uma mãe, de um pai para com o filho, não quer que ele sofra porque errou, quer que ele aprenda. É muito diferente. Basta que alguém aqui consiga defender que nas nossas penitenciárias a maioria dos presos aprendem. Alguém defende isso? Ao contrário, é o dinheiro mais mal gasto, dinheiro público mais mal gasto, de 5 a 7 mil reais por cabeça, para as pessoas
piorarem. Se alguém levantar uma proposta de melhoria das cadeias, não vai ter a menor popularidade, não vai ter voto de ninguém, porque todos nós queremos o que com as cadeias? Vingança. Nós queremos vingança nas cadeias, e é uma vingança muito burra, porque a pessoa punida, humilhada, violentada dentro da cadeia, quando sai, vai se vingar também. E vai se vingar de quem? Da sociedade. E isso acaba quando? Ora ele se vinga de nós, ora nós nos vingamos dele. E isso vai acabar? Nunca. Nunca. Se fosse 10 mil reais por cabeça para melhorar as pessoas, era o melhor investimento. Mas 5 a 7, que convenhamos, é um preço alto. Para piorar, é de uma ignorância profunda. Mas é assim, dramatizando os erros, colocando rótulo nas pessoas, rótulo de culpado nos outros e em nós mesmos, que nós acostumamos-nos a lidar com os erros. O que o Evangelho propõe para combater esse paradigma? O perdão. Mas algumas pessoas confundem o perdão com a abstenção das consequências. Isso não é real. Deus perdoa, os pais perdoam, o amor perdoa, mas perdoar não quer dizer não ter consequências. Claro que não. Perdoar quer dizer tirar carga de drama, carga de paralisia, tirar o rótulo de culpado e de punição da testa das pessoas, para falar o quê? Aprenda, recupera, reconcilia-te já com o teu adversário. Basta ver aquela passagem fantástica em que Jesus, para ser testado e para montar uma arapuca por quem queria assassiná-lo, recebe em praça pública aquela mulher adúltera e fala: mestre, esta mulher foi pega em flagrante de adultério. Moisés manda apedrejar até a morte. E todo mundo sabia que quem era contra Moisés. E aí eles já tinham ouvido Jesus falar de perdão, de compaixão, de condescendência. Mestre, o que a gente faz com ela? O que eles queriam? Deixar Jesus sem saída. E se fosse qualquer um de nós, ficaria mesmo sem saída. Por quê? Ou ele afirmava Moisés, salvava a própria pele, mas negava tudo o que ele tinha dito, alternativa bem ruim. Ou ele afirmava tudo o que ele tinha dito e negava Moisés e morria ali mesmo. Qual das duas você optaria? Jesus, só Jesus achou não só uma maneira de resolver aquela situação, mas de deixar um legado moral para todos nós, que lidamos tão mal com o erro nosso e o erro dos outros. E ele disse o quê? Ele falou para tirar a pedra. Atirem, mas apenas aqueles que estiverem sem pecado. Nós temos seguido Jesus? O que vocês acham? Vocês acham que a gente tem atirado as pedras? Vocês julgam alguém? Quando tem as notícias de pedofilia entre líderes espirituais, líderes religiosos, que sentimento você cultiva? Quando tem a Lava Jato, quando tem o pai que atira uma filha do 6º andar por influência da madrasta, nós temos orado pela madrasta? Nós temos orado pelos senadores corruptos? Nós temos orado pelos pedófilos? Ninguém levantou a mão, nem quem está fazendo palestra.
Mas Jesus nos disse: amai os vossos inimigos. O que será que ele quis dizer com isso? Uma nova maneira de lidar com o erro precisa nascer, porque nós precisamos entender, inclusive, que é preciso ir além do perdão, que o amor nem perdoa. Olha que desafio. O amor nem precisa perdoar, porque quando uma pessoa compreende o erro, ela não se ofende, e quem não se ofende não precisa perdoar. Imaginem a cena: um pai e uma mãe acompanham o seu filhinho que começa a caminhar, e ele, aprendendo a caminhar, tropeça e cai. O pai ou a mãe se sentem ofendidos? Chegam até a criança, gritam com ela, humilham-na e falam: você nunca vai conseguir andar? Vocês acham que algum pai ou mãe minimamente sadio vai fazer uma cena dessa? Por que os pais não humilham os seus filhos que tentando andar caem? Quem tenta andar e cai errou. Não deve ser humilhado? Não deve ser punido? Por que não? A grande atitude que o amor nos chama, nos ensina, é: todos os que tentam aprender erram. Só há uma maneira de crescer e aprender: tentar e errar. E se é assim, todos erram, quem julga também, esse julgamento torna-se inviável, porque apenas aqueles que estiverem sem pecado podem julgar e punir. Como não tem ninguém, então não se faz isso. Ah, mas então as pessoas vão ficar inocentes, não vão viver a consequência dos seus atos? Aí nós precisamos estudar a lei de ação e reação. Nós precisamos estudar a lei de atração. Entender que, como fala a física quântica hoje, tudo que existe forma a seu redor um campo energético. E esse campo, estando desequilibrado pelo erro, ele vai chamar uma situação que o possa reharmonizar novamente. É da natureza, é da física, é inevitável. Deus e a justiça divina não precisa de justiceiros humanos. A justiça divina tem mecanismos automáticos. Não precisamos ser nós que vamos aplicar a justiça de Deus. Deus tem os seus próprios mecanismos. Como isso? Uma pessoa que deu um tiro na cabeça, numa outra vida, não danificou apenas o seu próprio cérebro, os seus neurônios, a sua caixa craniana. Ele danificou também o seu corpo espiritual. E com o corpo espiritual na parte da cabeça danificado, como esse corpo espiritual é o molde que vai formar o corpo físico na outra reencarnação, se o molde está deformado, ele só pode produzir algo deformado. Se você tiver uma forma de bolo redonda, qual a possibilidade que tem de sair um bolo quadrado do forno? Nenhuma. E é assim que o corpo espiritual deformado vai produzir o que? Uma vida em paralisia cerebral, uma vida em autismo severo, síndrome de Down e quaisquer outras situações. Ah, isso é descaridoso. Você está falando que as pessoas que têm deficiência erraram na outra vida. Sim, elas é a torcida do Flamengo, né? Todo mundo, gente, todo mundo. Só que para elas pegou no cérebro, porque elas envenenaram o próprio cérebro. Ah, é só com suicídio que a pessoa envenena o próprio cérebro? Usando mal.
Vocês já repararam que tem gente com muita inteligência que usa mal a inteligência? Já repararam nisso? Se você já estudou a história do nazismo e concluiu que no nazismo só tinha gente burra, eu acho que você concluiu errado, porque ali tinham grandes inteligências da humanidade, fundadoras da publicidade com Goebbels, fundadoras da guerra aeroespacial com von Braun, definidoras de muitas das tecnologias que até hoje nós desenvolvemos. Era gente burra? Qual era o problema deles, se não era burrice? Usar mal a inteligência. Quando você vê um esquema de lavagem de dinheiro da Lava Jato, a pessoa pega o dinheiro, manda para uma offshore, depois manda para um paraíso fiscal, faz uma dança toda para depois voltar para o Brasil. Você acha que isso é coisa de gente burra? Burro sou eu, que eu olho aquilo e não consigo entender como é que faz a mudança. Nós temos usado muito mal a inteligência que a gente tem. E isso deve nos alertar, deve nos questionar, nos desafiar. Porque lá atrás, na formação dessa humanidade, nós fomos colonizados por seres de outros planetas. Isso na revelação espírita é colocado, por exemplo, em 2 livros: Os Exilados de Capela, que é exatamente a trajetória de um planeta que estava fazendo a sua transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, mas que teve, como toda sala de aula, alguns que foram promovidos e alguns que foram retidos. E aqueles que não conseguiram acompanhar a mudança moral, mesmo tendo muita inteligência, vieram para a Terra. E na Terra, eles capitanearam experiências que até hoje deixa qualquer historiador embasbacado. Como pôde o homem, sem um guindaste, sem um helicóptero, sem uma estrada asfaltada, sem um caminhão, fazer aquelas maravilhas do Egito? Dê para um engenheiro de hoje, com toda a ciência formada, todo o dinheiro do mundo, mas nenhuma tecnologia, e mande ele fazer uma pirâmide com aquela exatidão e aquela precisão, carregando blocos de 20 toneladas por todo o deserto. Como? Seria fácil? Pois isso só foi possível por inteligências estupendas que vieram de outros planetas, mas que tinham uma situação moral triste, muito degradada. Então, nós precisamos olhar nesses 3 modelos de lidar o erro: a negação, que exige de nós o aprendizado da aceitação do erro. Quem aceita começa a se curar e a se transformar. A dramatização, a culpabilização, que nos chama ao perdão. E a terceira atitude, da compreensão do erro, da vivência do erro para o aprendizado, que é isso que Deus quer de nós. Quer que nós aprendamos e estimulemos os outros a aprender. Nós podemos crescer, amadurecer com isso. Essa dramatização do erro não atende ao chamamento de Deus. Não é para isso que nós viemos. Você querer punir o outro hipocritamente, porque você sabe no fundo de você que você também erra muito. Esse tipo de atitude já estava na praça há 2000 anos atrás. Será que vamos continuar com a mesma atitude, chafurdando e paralíticos e paralisados, estátuas de sal para sempre? Ou será que vamos aproveitar essa oportunidade última da transição planetária? Porque se não aproveitarmos, o que vai acontecer conosco?
Vamos arder no mármore do inferno? Vamos cozinhar no azeite quente por toda a eternidade? Claro que não. Se não conseguirmos aproveitar essa oportunidade, sairmos da negação e da dramatização rumo a uma compreensão, o que acontecerá conosco é que haverá um livro em outro planeta chamado Os Exilados da Terra. E esse livro vai contar a saga de pessoas que vieram de um planeta azulzinho lá no sistema solar e que tinham muita inteligência, mas pouco senso moral. E com esse pouco senso moral precisaram ser repetentes. E o repetente é colocado alguma tarja, alguma condenação pela eternidade? Não! O repetente recebe apenas mais uma chance. E quantas chances vai receber aquele que errar? Perguntou com outras palavras Pedro a Jesus. Ele respondeu 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes isso dá? 490? Não. Isso é uma forma simbólica para falar: o amor de Deus nunca desiste da criatura. Nós vamos sempre ter novas chances. Que bom, então vou errar bastante. Tudo bem. Mas a grande punição, a grande tristeza do aluno repetente, qual é? Duas. Primeira, a saudade. Contam esses livros que eu citei, A Caminho da Luz e Exilados de Capela, que os exilados tinham um sentimento de uma profunda melancolia ao se deparar com um mundo todo primitivo, um mundo de seres ignorantes, com quem eles não tinham ninguém para conversar, e principalmente essa melancolia oriunda da saudade de um planeta muito mais estruturado, e a saudade dos seus queridos, das suas melhores relações, porque se nós formos para outro planeta mais primitivo, nós vamos deixar na Terra os nossos melhores amigos. E o pior, os piores vão junto com a gente. Notou o drama? Nós estamos sendo convidados, porque há para a classe dos repetentes duas notícias, uma ruim e uma boa. A notícia ruim é que só ficam na sala dos repetentes, somos os 7 bilhões, aqueles que não conseguiram aprender a matéria, naturalmente. Repetente não, sala de recuperação. A classe de recuperação somos nós. Outros espíritos já estão indo para a praia, simbolicamente. São espíritos que já não precisam mais reencarnar, que alguns já foram para outros planetas mais evoluídos, alguns estão só trabalhando com Jesus. Os que reencarnaram na Terra e não estão exemplificando, demonstrando, vivendo o amor de Jesus, somos a classe de recuperação. E a classe de recuperação tem essa má notícia de ser aqueles que não conseguiram aprender a matéria, que é o amor de Jesus. Mas a boa notícia é que, não sei se vocês lembram, mas só ia para a classe de recuperação as pessoas que tiveram notas ruins, mas que faltava pouco para alcançar a média. Não ia todo mundo. Quem tirou 0 em todas as provas já ficava, já era retido. Só veio para a sala de recuperação, que somos todos nós, aqueles que falta pouco. Quando a gente sentir isso dentro da alma, falta pouco, falta tão pouco que foi concedido para nós estarmos reencarnados. Deus permitiu que nós estivéssemos ocupando esse corpo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe qual é a resposta disso? Só há um ser que pode ser contra nós nessa recuperação: nós mesmos. Se nós não aprendermos a sair da negação do erro, da revolta contra o erro, da culpabilização, da punição do erro, para finalmente nos abrirmos ao perdão e à compreensão.
largarmos a hipocrisia do julgamento do outro e entendermos que estamos todos nós em recuperação. Todos nós, não sobra um. Então vamos ser mais compreensivos, mais leves com os erros dos outros. Emmanuel, numa proposição maravilhosa, é o guia espiritual de Chico Xavier, disse que nós por muitos milênios nos acostumamos a ser rigorosos com os erros dos outros e condescendentes com os nossos mesmos, criando o criticismo com os outros e o desculpismo com a gente. Com isso, você não avança 1 milímetro. E propõe ele: por que não experimentamos por poucas décadas essa nossa vida, o inverso, sermos atentos com os nossos próprios erros e compreensivos com os erros alheios? É uma proposição que talvez merecesse a nossa reflexão nos nossos estudos, nos nossos pensamentos, nas relações familiares, nas relações de trabalho, no trânsito, em sociedade e até na política, onde tão exemplarmente os verdes acham que o problema do Brasil são os vermelhos e os vermelhos acham que o problema do Brasil são os verdes, e enquanto isso acontecer, o Brasil, se o carro está atolado, das 4 pessoas, 2 vão para frente, 2 vão para trás, não interessa quanto eles empurrarem, não interessa, o carro não vai sair do lugar. E assim serve para o Brasil, e assim serve para as nossas vidas. Muito obrigado, boa noite.